Eu nunca imaginei que a frase mais cruel que ouviria na vida viria do meu próprio pai, em um simples grupo de mensagens da família. Você não faz mais parte da família. Foram essas as palavras que mudaram tudo. E o pior, minha irmã curtiu a mensagem, como se assinasse a minha exclusão com prazer. Naquele momento, eu não entendi o motivo. Achei que fosse apenas mais um episódio de rejeição, até descobrir algo que fez meu mundo virar de cabeça para baixo. A herança do meu avô, falecido há 1 ano, havia acabado de ser liberada. E, para ficarem com tudo, meus pais e minha irmã decidiram me apagar da própria história. Mas o que eles nunca imaginaram é que a justiça que meu avô deixou escrita mudaria completamente o destino de todos nós. E, no fim, quem foi rejeitada, acabou vencendo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sempre existiu um muro invisível entre mim e minha família. Desde que me entendo por gente, percebia como o brilho dos olhos dos meus pais se acendia quando olhavam para minha irmã. Tudo o que ela fazia era digno de aplausos, enquanto minhas conquistas eram tratadas como simples obrigações. Eu aprendi cedo que, dentro daquela casa, amor era algo que precisava ser conquistado, e mesmo assim, nem sempre era suficiente. Com o tempo, deixei de tentar. Trabalhei duro, construí minha vida longe dali, e ainda assim, mesmo à distância, enviava ajuda financeira sempre que meus pais pediam. Era minha forma silenciosa de buscar um tipo de reconhecimento que nunca veio. Mas nada me preparou para a mensagem que mudaria tudo. Era uma tarde comum de quinta-feira quando o celular vibrou. O grupo da família, que raramente tinha alguma interação, mostrava uma nova notificação. Abri distraidamente e congelei. A mensagem vinha do meu pai: você não faz mais parte da família. Travei. O ar pareceu me faltar. Fiquei olhando aquelas palavras, incapaz de reagir. E, como se não bastasse, segundos depois, surgiu uma curtida da minha irmã. Aquilo não era um erro, nem uma piada. Era uma exclusão declarada. Pensei em responder, em exigir explicações, mas me contive. Algo dentro de mim disse que o silêncio seria mais poderoso do que qualquer justificativa. 3 horas se passaram até que tudo começasse a fazer sentido. Uma ligação inesperada de um primo revelou o verdadeiro motivo por trás daquela mensagem cruel: a herança do meu avô havia sido finalmente liberada. Meu avô paterno, falecido há 1 ano, fora um homem justo e metódico. Sempre tratou todos com igualdade, mas pelo visto, meus pais e minha irmã haviam encontrado uma forma de distorcer essa justiça. A mensagem no grupo não era apenas uma agressão emocional, era uma manobra. Queriam me excluir oficialmente da família para tentar me tirar da partilha. Naquele instante, um misto de raiva e ironia tomou conta de mim. Eu, que durante anos ajudei financeiramente todos eles, e inclusive cobrindo dívidas da minha irmã e pagando contas da casa dos meus pais, estava sendo cortada como um peso morto agora que havia dinheiro envolvido. Fui até o grupo, olhei novamente para as mensagens e, sem pensar 2 vezes, enviei apenas um emoji de joinha. Nada mais. Aquela seria a minha resposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhuma explicação, nenhum arrependimento. Apenas o vazio. Na manhã seguinte, o golpe final. Uma nova notificação no grupo, um documento anexado. Era uma declaração mal feita, redigida de forma amadora, tentando me excluir formalmente da família. Alegavam que eu havia rompido laços há anos, que não merecia fazer parte da herança, que meu avô jamais teria me querido beneficiada. Li cada linha com um frio na espinha, mas também com um estranho senso de clareza: eles haviam se revelado por completo. Decidi então procurar um advogado. Um dos melhores da cidade. Expliquei tudo, desde a mensagem até o documento fraudulento. Ele ouviu em silêncio, analisando cada detalhe com atenção. No fim, me olhou com um sorriso contido e disse apenas: pode ser que sua família tenha cometido o maior erro da vida deles. Naquela frase, havia algo que me intrigava. Perguntei o motivo, e ele respondeu que precisava revisar o testamento original do meu avô antes de dizer qualquer coisa.
2 dias depois, recebi sua ligação. Sua voz era firme, quase solene. Você precisa vir ao escritório. Descobri algo que muda completamente o jogo. Meu coração disparou. Não imaginei que, por trás de toda aquela dor, houvesse uma reviravolta tão inesperada. Algo me dizia que o destino, dessa vez, estava prestes a colocar tudo em seu devido lugar. A partir daquele momento, percebi que a história da minha família estava longe de terminar, e que o que estava por vir faria cada um deles pagar caro por ter tentado me apagar da própria história. Quando cheguei ao escritório do advogado, a sensação era de estar prestes a abrir uma ferida antiga, mas também de, finalmente, encontrar a cura. Ele me recebeu com serenidade, mas percebi que havia algo em seu olhar que misturava surpresa e admiração. Sentamos, e ele colocou sobre a mesa uma cópia do testamento do meu avô. As primeiras páginas eram previsíveis, divisão de bens, nomes, propriedades, até que ele apontou um trecho sublinhado com um marcador amarelo. Aqui está o que muda tudo, disse ele, empurrando o documento em minha direção. Li atentamente. Era uma cláusula pouco comum, escrita em linguagem formal, mas de significado cristalino. Caso qualquer herdeiro tente, por meios ilícitos, manipular, excluir ou prejudicar outro membro da família visando o benefício próprio, tal pessoa perderá automaticamente o direito à herança, e o montante total será concedido integralmente àquele que foi alvo da injustiça. Fiquei em silêncio, tentando absorver o peso daquelas palavras. Meu avô, aquele homem que parecia sempre tão contido, havia previsto exatamente o tipo de traição que agora se desenrolava. E de alguma forma, ele havia me protegido mesmo depois de partir. O advogado então explicou que a tentativa de me excluir por mensagens e documentos falsos configurava uma violação direta dessa cláusula. E que, segundo a lei, bastava provar a intenção dos meus pais e da minha irmã para que toda a herança passasse para o meu nome. Eles deixaram tudo registrado por conta própria, disse ele com um leve sorriso. Mensagens, curtidas, o documento enviado. É praticamente uma confissão pública. Senti um frio na espinha. Aquilo que me destruíra emocionalmente dias antes agora se tornava minha maior prova. Era como se o destino estivesse me devolvendo, pouco a pouco, a justiça que sempre me foi negada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dor difícil de explicar. Eu não queria a vitória vinda da destruição. Eu queria apenas ter sido amada, respeitada, parte de uma família de verdade. Só que o que restava agora era lidar com a realidade. Nos dias seguintes, o advogado entrou com o processo de validação da cláusula e solicitou a suspensão imediata da partilha. A notícia correu rápido. Em poucas horas, meu pai me ligou pela primeira vez desde a mensagem no grupo. A voz dele, antes autoritária, soava agora contida e tensa. "O que é isso que você está fazendo?" perguntou sem rodeios. "Só estou defendendo o que é meu por direito", respondi calmamente. Seu avô não deixaria isso acontecer. Ele sempre confiou em mim para resolver as coisas da família. Pois é, pai. Talvez ele tenha confiado mais do que devia. O silêncio do outro lado foi longo. Antes de desligar, ele disse apenas: "Você vai se arrepender de se voltar contra a própria família." Desliguei com as mãos trêmulas, mas com uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez, eu não estava tentando me explicar, nem buscar aprovação. Estava apenas agindo por mim. Enquanto o processo avançava, descobri outros detalhes que me deixaram atônita. O testamento não se resumia apenas a valores bancários. Havia propriedades rurais, uma antiga casa no interior, onde meu avô passara a infância, e ações em uma empresa que, discretamente, ele mantivera por décadas. O total era muito maior do que eu imaginava. Meu advogado sugeriu que permanecêssemos em silêncio absoluto, para não alertar minha família sobre o real alcance da herança. Mas eu sabia que eles não ficariam parados. E de fato, começaram a se movimentar. Minha mãe enviava mensagens ambíguas, dizendo que família é tudo, tentando maquiar a culpa. Minha irmã, por outro lado, se calava, talvez por medo, talvez por vergonha. Em meio a tudo isso, me vi revisitando memórias antigas, jantares em que meu pai servia o melhor pedaço à minha irmã, aniversários em que meu nome sequer era mencionado.
Eu lembrava de tudo, e, pela primeira vez, percebia o quanto aquilo tinha me moldado. Eu havia aprendido a ser forte sozinha, sem perceber. Uma noite, deitada, pensei em meu avô. Ele sempre me chamava de a filha que observa em silêncio. Talvez ele soubesse, de algum modo, que um dia eu precisaria desse silêncio para vencer. O advogado me ligou no final daquela semana para dizer que o juiz havia aceitado a liminar, congelando a divisão dos bens até a conclusão da investigação. Meus pais ficaram furiosos, segundo um primo que ainda tentava manter contato. Eles diziam que eu tinha virado uma estranha, que nenhum dinheiro valia uma família. Engraçado, pensei. Eles só perceberam o valor da família quando o dinheiro deixou de ser deles. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em muito tempo. Eu ainda não sabia o que viria pela frente, mas tinha certeza de que a justiça, humana e divina, já estava em movimento. E que, dessa vez, eu não seria a vítima da história, mas a peça que mudaria o final. Os dias seguintes a liminar foram marcados por um silêncio inquietante. Eu sabia que, a qualquer momento, eles fariam algum movimento. E não demorou. A primeira tentativa veio por meio de uma mensagem da minha mãe. Filha, acho que todos nós agimos de cabeça quente. Que tal esquecermos o que aconteceu e almoçarmos juntos no domingo? A família precisa se unir. Por um instante, cheguei a duvidar do que lia. A mesma mulher que me excluiu publicamente agora me chamava de filha e falava em união. Respirei fundo antes de responder. Escrevi apenas: agradeço o convite, mas prefiro manter distância por enquanto. No dia seguinte, foi meu pai quem tentou. Seu advogado está exagerando, você sabe disso. O que aconteceu foi um mal-entendido, nada mais. Vamos conversar como adultos e resolver em casa. Mal-entendido. Essa palavra ecoou na minha cabeça como uma ironia cruel. Um mal-entendido não se resume a uma mensagem pública de rejeição, nem a uma tentativa de fraude. Era o desespero falando. Eles estavam começando a perceber o risco real que corriam, e o que poderiam perder. Os convites começaram a se repetir. Um almoço aqui, um jantar ali. Até minha irmã, que antes se limitava a curtir ofensas, agora me mandava mensagens cheias de arrependimento. Eu não queria te machucar, escreveu ela. Foi o papai que insistiu naquela mensagem, eu só não soube o que fazer. Li, reli e senti nada. Nenhuma raiva, nem pena. Apenas um vazio frio. Eles mudaram completamente o tom. Me chamavam de meu amor, nossa menina, a filha que sempre cuidou da gente. Eram palavras bonitas demais vindas de quem, por anos, me fez sentir invisível. Recusei cada convite. Mantive a calma, mesmo quando meu pai tentava apelar para o emocional. Você está deixando que estranhos decidam o destino da nossa família, ele disse certa vez ao telefone. Eu deixei que vocês fizessem isso há muito tempo, pai. Só que agora não sou eu quem vai consertar. O advogado me orientou a manter distância e registrar cada tentativa de contato. Era importante documentar tudo, caso tentassem manipular a situação. Ele parecia antever o que estava por vir, e estava certo. Certo dia, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio com uma cesta de frutas e um bolo. Eu a observei pelas câmeras de segurança, parada ali, com um sorriso ensaiado, pedindo para subir. Pedi ao porteiro que dissesse educadamente que eu não estava. Ela insistiu por alguns minutos e depois foi embora, deixando o bolo na portaria. Nunca o peguei. O padrão se repetiu por semanas, mensagens, ligações, recados por conhecidos. De repente, a filha rejeitada se tornará a mais importante da família. Mas eu sabia o motivo, e a sinceridade não estava entre eles. Até que um dia, cansados de fingir, decidiram jogar limpo. Minha irmã me ligou e, pela primeira vez, falou sem rodeios: olha, a gente sabe que exagerou, mas esse processo não vai levar ninguém a lugar nenhum. O que acha de desistir? A gente divide tudo igualmente, 4 partes. Você, eu, mamãe e papai. Fica justo para todo mundo. Ri em silêncio. 4 partes. Perguntei, fingindo inocência.
Engraçado, achei que vocês tivessem me tirado da família. Ela ficou sem resposta por alguns segundos e depois tentou consertar. Foi um momento de raiva. Ninguém queria realmente te excluir. Quiseram o suficiente para tentar me apagar de um documento. O silêncio dela foi tão pesado que dava para sentir. Então é isso? Perguntou. Vai deixar a família se destruir por causa de dinheiro? Não é o dinheiro, respondi. É o respeito. E esse vocês perderam há muito tempo. Desliguei. Foi a última vez que atendi qualquer um deles. As tentativas de manipulação continuaram, mas sem sucesso. Eles perceberam que não havia mais espaço para arrependimentos falsos. A verdade é que nunca quiseram se reconciliar, queriam apenas preservar o que julgavam ser deles. Meu advogado, ao saber das novas investidas, apenas sorriu. Eles estão tentando ganhar tempo, disse. Mas isso só reforça a prova de má fé. Cada mensagem deles mostra claramente o medo de perderem tudo. Enquanto ele trabalhava na montagem do dossiê, eu comecei a olhar para tudo com mais clareza. Pela primeira vez, não me sentia culpada por nada. Não estava sendo vingativa, estava apenas me defendendo, algo que nunca tive coragem de fazer antes. À noite, olhando pela janela do meu apartamento, pensei em como a vida tem um jeito estranho de equilibrar as contas. Durante anos, eu fui a filha esquecida, a que ajudava sem ser notada, a que amava sem ser amada de volta. Agora, era justamente esse passado que me tornava forte o suficiente para resistir às mentiras e chantagens. Eles achavam que o silêncio era sinal de fraqueza. Mal sabiam que o silêncio, às vezes, é a forma mais poderosa de resposta. E enquanto tentavam me convencer a desistir, o tempo e a lei já começavam a se encarregar de colocar cada peça em seu devido lugar. O dia da audiência chegou com o peso de um encerramento, mas também com o início de uma nova fase. A sala do fórum estava silenciosa quando entrei, acompanhada do meu advogado. O ar era denso, e a tensão, quase palpável. Do outro lado, sentados lado a lado, estavam meus pais e minha irmã. Evitavam me encarar, mas seus rostos carregavam algo entre o medo e a raiva contida. O juiz, um homem de semblante calmo, abriu o processo e começou a leitura. Cada palavra dele ecoava como um lembrete de tudo o que vivi. As mensagens no grupo da família foram exibidas, uma a uma, projetadas na tela. Você não faz mais parte da família. Depois, a curtida da minha irmã. Em seguida, o documento falsificado, redigido com erros grotescos, tentando me excluir da herança. Enquanto as provas eram apresentadas, vi minha mãe morder o lábio inferior, meu pai fitar o chão e minha irmã brincar nervosamente com um anel no dedo. Era a primeira vez que eu os via em silêncio absoluto. Não havia mais desculpas, nem tentativas de inversão. A verdade estava ali, nua e crua, diante de todos. O advogado deles tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido familiar, uma brincadeira de mau gosto que havia sido mal interpretada. O juiz o interrompeu com um gesto firme. Uma exclusão pública, seguida de um documento fraudulento, não é brincadeira, doutor. Isso é tentativa de fraude patrimonial. Aquelas palavras cortaram o ar como uma sentença antecipada. Meu coração batia acelerado, mas mantive o olhar fixo à frente. Eu precisava ouvir até o fim. Após horas de análise, o juiz pediu um breve intervalo. Quando retornou, a decisão veio de forma direta, sem rodeios. Após examinar as provas apresentadas e a cláusula contida no testamento do falecido, concluo que houve, sim, uma tentativa de manipulação e exclusão indevida de herdeira legítima. Conforme previsto na cláusula especial deixada pelo testador, a herança será concedida integralmente à parte lesada, neste caso, a requerente. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Meu coração disparou. O advogado me olhou e sorriu discretamente. Do outro lado, minha mãe levou a mão à boca, em choque. Meu pai se levantou abruptamente, esbravejando: isso é um absurdo. Esse testamento é injusto. Ela sempre foi ingrata, nunca fez nada por nós. O juiz manteve a calma e respondeu com firmeza: injusto foi o que vocês tentaram fazer, senhor.
O tribunal apenas está cumprindo a vontade expressa do testador e da lei. Minha irmã começou a chorar, murmurando algo ininteligível. Meu pai, vermelho de raiva, continuava a gesticular, mas o advogado dele o segurou, tentando contê-lo. O juiz levantou-se e encerrou a sessão. Estava decidido. A herança inteira agora era minha. Saí da sala com as pernas trêmulas, mas com uma leveza que há anos não sentia. Não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. Pela primeira vez, alguém reconhecia o que haviam feito comigo. O mundo, que tantas vezes parecia cego à minha dor, enfim me ouvia. Lá fora, no corredor, meu pai me alcançou. Você acha que venceu? Disse entre dentes. Dinheiro nenhum vai apagar o que você fez com a sua família. Virei-me calmamente. Eu não destruí a família, pai. Vocês fizeram isso quando decidiram me excluir. Eu só mostrei o que vocês tentaram esconder. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse uma resposta que não existia. Depois virou as costas e foi embora. Meu advogado sugeriu que eu me afastasse por completo deles nos próximos meses, até a conclusão da transferência oficial dos bens. Disse que era comum, nesses casos, a família tentar reverter decisões, mas que, juridicamente, não havia brechas. A cláusula era clara, e a sentença, definitiva. Nos dias seguintes, começaram as reações previsíveis. Mensagens longas, cheias de acusações. Você nos humilhou, dizia minha mãe. Isso vai nos arruinar, completava meu pai. Minha irmã, em tom dramático, dizia que eu tinha destruído o pouco que restava entre nós. Eu não respondia. Nada que eu dissesse mudaria o fato de que eles haviam escolhido esse caminho. À medida que as notícias se espalhavam pela cidade, pessoas que conheciam minha família começaram a me olhar de forma diferente. Alguns me cumprimentavam discretamente, outros cochichavam. Eu, porém, não buscava reconhecimento. Tudo o que queria era paz, e a sensação de que, finalmente, a verdade havia prevalecido. Certa noite, recebi uma ligação do advogado confirmando a conclusão do processo. A herança, agora oficialmente no meu nome, incluía valores que eu jamais imaginara. Casas, terrenos, aplicações, ações. Tudo cuidadosamente registrado. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para a parede do meu apartamento, tentando processar o que aquilo significava. Meu avô, mesmo depois de morto, havia me ensinado a lição mais importante: justiça não é vingança. É equilíbrio. E o equilíbrio, depois de anos de injustiça, finalmente tinha sido restaurado. Do outro lado, meus pais e minha irmã mergulhavam no desespero. As contas acumulavam, os planos desmoronavam, e o orgulho que antes os sustentava começava a ruir. Ainda tentaram recorrer, mas a sentença era irrecorrível. E pela primeira vez na vida, eu não sentia culpa. Senti apenas a calma de quem, depois de tanto tempo, finalmente aprendeu a viver sem pedir desculpas por existir. 2 semanas se passaram desde a decisão judicial. Nesse tempo, eu tentei ao máximo me manter distante de qualquer notícia sobre meus pais e minha irmã. Queria apenas viver em paz, algo que parecia um luxo dentro daquela família. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã de uma segunda-feira nublada, enquanto tomava café, meu celular vibrou com uma notificação familiar. O nome que apareceu na tela me fez suspirar: mãe. Por um instante, hesitei em atender. Parte de mim, a que ainda guardava lembranças antigas de carinho, quase cedeu. Mas decidi apenas ler a mensagem. Filha, estamos todos com saudades. Já passou tempo suficiente. Que tal almoçar com a gente no domingo? Sua irmã também vai. Fiquei olhando para a tela, sem acreditar. Nenhuma menção ao processo, à humilhação, à herança. Nenhuma palavra de arrependimento. Apenas um convite casual, como se nada tivesse acontecido. Era como se as últimas semanas nunca tivessem existido. Ignorei. Mas o silêncio, como sempre, incomodava mais a eles do que a mim. Poucas horas depois, meu pai me ligou.
Finalmente, resolveu atender, disse ele, num tom que misturava falsa leveza e autoridade. Sua mãe e sua irmã estão preocupadas. A gente quer virar essa página, sabe? Família é isso, briga hoje, se acerta amanhã. Tive que conter uma risada amarga. Briga? Perguntei calmamente. É assim que você chama tentar me roubar o que era meu por direito? Ninguém quis te roubar, ele respondeu, um pouco irritado. Foi uma confusão, e o juiz interpretou mal. Mas agora que tudo se resolveu, podíamos recomeçar. Você tem tanto, e nós estamos com dificuldades. Foi aí que entendi o verdadeiro motivo do contato. Não era saudade. Não era reconciliação. Era interesse. Mais uma vez. Então é isso? Perguntei. Vocês perderam tudo e agora lembraram que eu existo? Do outro lado, o silêncio dele disse mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, começaram as investidas em grupo. Primeiro minha irmã, com sua voz doce e teatral, Mana, você sabe que a gente sempre te amou. Eu errei, mas era muita pressão. Agora as coisas apertaram pra gente. O papai tá com dívidas e mamãe precisa de remédios caros. Se você pudesse ajudar um pouco, seria temporário. Eu li, respirei fundo e apaguei a mensagem sem responder. Horas depois, minha mãe enviou outra. Filha, sei que te magoamos, mas somos sua família. Sempre fomos. O dinheiro vai e vem, mas laços de sangue são para sempre. Seu pai não dorme, sua irmã chora todos os dias. Só você pode salvar essa família. Salvadora. De repente, eu havia voltado a ser o porto seguro, o alicerce, a boa filha. Era impressionante como eles sempre sabiam trocar de papel quando o vento mudava de direção. Dessa vez, no entanto, não havia espaço para manipulação. Eu não era mais a mesma mulher que aceitava migalhas emocionais em troca de um sorriso forçado. À noite, meu pai insistiu novamente, dessa vez com um tom mais direto: você tem o suficiente para viver bem e ainda sobrar. Custa ajudar seus pais? A gente te criou, te alimentou, te deu estudo. E também me rejeitaram, me humilharam e tentaram me apagar da própria história, respondi, fria. Não me peça para fingir que nada aconteceu. Ele respirou fundo, tentando controlar o tom. Então é isso? Vai deixar a gente passar necessidade enquanto vive de luxo? Vocês nunca se preocuparam com as minhas necessidades quando eu chorava sozinha, respondi. Agora aprendam a lidar com as consequências das escolhas de vocês. Desliguei o telefone antes que ele pudesse continuar. Nos dias seguintes, vieram as mensagens carregadas de drama, fotos de contas atrasadas, áudios com vozes chorosas, pedidos indiretos de ajuda. A cada tentativa, eu me fortalecia mais. Não por prazer na recusa, mas por finalmente entender que ajudar quem nunca quis ser ajudado é apenas prolongar o próprio sofrimento. Em uma das noites daquela semana, enquanto organizava alguns documentos da herança, percebi como tudo havia mudado. Antes, eu teria corrido para socorrê-los, vendendo o que fosse necessário para aliviar os problemas deles. Hoje, eu sabia que não era mais minha responsabilidade consertar o que o ego deles havia destruído. Meu advogado, ao saber das novas tentativas de contato, me aconselhou a ignorar. Eles estão tentando apelar para a culpa, disse. Mas não existe culpa quando o que você fez foi apenas se defender. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente. Pela primeira vez, eu realmente acreditava nelas. Na sexta-feira daquela semana, recebi uma última ligação. Era minha irmã. A voz dela tremia. Eu não sei mais o que fazer. Papai e mamãe estão desesperados. Eles perderam tudo. Você não vai mesmo ajudar? Fechei os olhos por um instante antes de responder. Eu ajudei durante anos. Dei dinheiro, tempo, carinho. E o que recebi em troca foi rejeição. Ajudar vocês agora seria fingir que nada aconteceu. E eu não vou viver mais de fingimentos. Do outro lado, ouvi apenas o som abafado de um choro. Depois, a ligação caiu. Aquela foi a última vez que falaram comigo.
Desde então, o silêncio voltou, e, pela primeira vez, ele não doía. Era um silêncio de liberdade, de encerramento. Eu não queria vingança. Queria apenas respeito. E talvez, ao negar cada pedido, eu finalmente estivesse dando a mim mesma aquilo que sempre procurei nos outros: valor. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio quase absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se, finalmente, meus pais e minha irmã tivessem aceitado que nada seria como antes. E, pela primeira vez, isso não me causava tristeza. Era estranho perceber que a ausência deles trazia mais paz do que a presença jamais trouxe. Com o tempo, as notícias começaram a chegar por terceiros. A casa onde moravam, grande demais para suas novas condições financeiras, havia sido colocada à venda. O carro do meu pai, que ele tratava como símbolo de status, também. A empresa onde minha irmã trabalhava soubera de toda a história e, diante da exposição pública, decidiu dispensá-la discretamente. Os mesmos que antes se orgulhavam de ser uma família de respeito agora viviam de aparências quebradas e dívidas que se acumulavam. Não havia prazer em saber disso, mas também não havia culpa. Era apenas a consequência natural de anos de egoísmo e arrogância. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda do meu novo apartamento, o mesmo que comprei com parte do dinheiro herdado, recebi um envelope embaixo da porta. Era uma carta, escrita com a caligrafia trêmula da minha mãe. Filha, sei que talvez você nem leia isso, mas preciso tentar. Perdemos tudo, inclusive a paz. Seu pai quase não fala mais, sua irmã está doente, e eu não durmo. Sei que erramos, mas está difícil viver assim. Gostaríamos de ver você, nem que fosse por alguns minutos. Com amor, mamãe. Li e reli várias vezes. A antiga eu teria corrido até eles, chorando, disposta a esquecer tudo. Mas agora eu sabia que amor não pode ser confundido com submissão. Havia tentado ser o apoio da família por anos, e, no fim, fui eu quem mais precisei de apoio. Decidi não responder. Dobrei a carta com cuidado e guardei em uma caixa de memórias. Não por rancor, mas por respeito à minha própria história. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se ajeitar. Eu reorganizei minha vida com calma, investi parte da herança, doei outra parte para instituições que realmente precisavam, e comprei um pequeno sítio no interior, o mesmo onde meu avô havia passado a infância. Era como fechar um ciclo. Ali, entre árvores e silêncio, encontrei algo que sempre me faltou: paz. Caminhar pelo mesmo solo que um dia pertenceu ao homem que, mesmo ausente, me protegeu, trazia uma sensação de justiça silenciosa. Era como se ele ainda estivesse ali, me observando, orgulhoso de ter deixado a verdade vencer. Alguns conhecidos diziam que eu deveria dar uma chance à família, mas o que ninguém entendia é que dar chance a quem não se arrepende é abrir novamente a porta para a dor. E eu já tinha fechado a minha. Certo dia, enquanto organizava alguns papéis antigos do meu avô, encontrei uma anotação dele. Era um bilhete simples, guardado entre documentos: a justiça que tarda não é menos justa. Às vezes, o tempo é o advogado mais sábio. Sorri sozinha. Era como se ele soubesse que aquele pedaço de papel um dia cairia em minhas mãos, no momento certo. Guardei o bilhete na carteira, como um lembrete de que o tempo, de fato, colocou tudo em seu devido lugar. A vida seguiu. Reencontrei velhos amigos, voltei a sorrir sem medo e redescobri o prazer de viver sem precisar provar meu valor para ninguém. A herança que recebi não era apenas de bens materiais, era a herança da dignidade, da força e da coragem de recomeçar. Meses depois, soube por um antigo vizinho que meus pais haviam se mudado para uma pequena casa no interior e que minha irmã estava tentando reconstruir a vida vendendo roupas online. Nenhum deles mencionava meu nome. Talvez por vergonha, talvez por arrependimento. De qualquer forma, não importava mais. Às vezes, me pego pensando se, um dia, haverá perdão. Não aquele que exige convivência, mas o perdão silencioso, que liberta. Talvez ele venha com o tempo. Talvez já tenha vindo, de certa forma. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais dor, apenas aprendizado.
Aprendi que ser rejeitado por quem deveria te amar não define quem você é. Aprendi que a solidão pode ser um abrigo quando a companhia é feita de mentiras. E, acima de tudo, aprendi que o amor próprio é o bem mais valioso que alguém pode herdar. Na última vez que passei em frente à antiga casa da família, parei o carro por alguns minutos. O portão enferrujado, o jardim abandonado, as janelas fechadas, tudo ali parecia simbolizar o fim de uma era. A casa que um dia abrigou tanto orgulho agora refletia o vazio das escolhas erradas. Suspirei, liguei o carro e segui em frente, sem olhar para trás. A estrada à minha frente era longa, mas pela primeira vez eu não temia o caminho. Porque agora eu sabia, o que perdi em afeto, ganhei em liberdade. E nenhuma herança no mundo é maior do que isso. Se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que o valor verdadeiro está em se respeitar. Você teria feito o mesmo que a filha fez, diante de tudo que viveu? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você faria nessa situação. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero deixar um coração no seu comentário e agradecer por acompanhar nossas histórias. Sua participação faz toda a diferença e ajuda nosso canal a crescer, para continuarmos trazendo histórias fortes, reais e inspiradoras como essa. Até o próximo vídeo.